Agora sim, companheiro, começamos bem com Rogério Vogan e principalmente com Rossi, o herói da classificação rubro-negra. Falhou no gol, mas se redimiu na cobrança de pênaltis. E assim, semifinais da Conmebol Libertadores definidas. De um lado, Flamengo e Racing. Do outro, Palmeiras e LDU, que eliminou o São Paulo. Vamos falar sobre muita coisa com o Elton Serra aqui do meu lado. E aí, companheiro, boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite para você, boa noite, fã de esportes. Eu achei você ontem tão bonito que pedi para estar igual a você hoje, nesta quinta-feira. Mas vamos falar, obviamente, de Libertadores. Vários brasileiros e, no fim das contas, Flamengo e Palmeiras são os representantes do Brasil nas semifinais da competição. Como é figurinha repetida, né? Parece que a gente já viu esse filme antes, déjà vu. É isso, Flamengo e Palmeiras lá em cima há tempos. Vamos dar uma olhada nos gols, então, da classificação. O gol, né, no caso, que é o gol do Benedetti. A gente vê um Estudiantes muito aplicado contra o Flamengo, que também teve suas chances, mas acabou não sendo o Flamengo que a gente conhece, né, Elton? E aí, assim, a gente vê os gols nas cobranças de pênalti. O próprio Benedetti perde o primeiro pênalti aí pro Estudiantes de La Plata. O Léo Pereira, pelo amor de Deus, cobrou muito bem. E o Rossi pega 2 pênaltis para garantir a classificação no sufoco do Flamengo, que fez bem aquele primeiro tempo no Maracanã, né? Depois deixou a desejar. E uma boa parte do segundo tempo também, né? Uma queda de rendimento que fez com que o Estudiantes chegasse vivo para jogar em casa. O Benedetti, que fez um gol e o outro anulado, foi um dos grandes destaques do jogo, mas o Flamengo conseguiu a sua classificação. E a gente vê aí a história do Flamengo em pênaltis na Conmebol Libertadores. Desempatou, né? Que estava 1-1. Agora 2-1. Venceu 2 disputas, perdeu uma, e o Estudiantes, rival nesta quinta-feira, teve 4 disputas na história e perdeu todas. Vamos lá, com o Léo Pereira, que fez um golaço de pênalti. Sim, isso existe, ao vivo, pra gente aqui no Sport Center. A gente esperava um jogo mais, não tranquilo, mas a gente esperava sair melhor com a bola. Mas também de se dar muito mérito para a parte defensiva da equipe adversária, que estava muito bem hoje e realmente parecia que estavam se desdobrando em várias regiões do campo. Um jogo muito difícil de penetrar na equipe adversária e a gente teve, assim, alguma dificuldade, mas a gente não deixou de tentar fazer o nosso jogo. A gente sabe que é muito mais fácil você defender do que atacar e assim, com a bola a gente teria que estar um pouco melhor, um pouco mais fino com a bola. E creio que a gente tem que melhorar para próximos jogos do Brasileirão e da Libertadores, porque vai ser preciso, são jogos cruciais que quando a gente está fino, a gente sabe que a gente é crucial e nos dá uma certa vantagem. E a lição que dá para levar para a próxima fase é pelo combo do confronto. Porque no Maracanã vocês abriram os 2-0 muito rápido, parecia que ia ser 3-4, não saiu, houve a questão do árbitro no Maracanã e, enfim, vem para cá com o resultado mais apertado e hoje essa dificuldade, que vocês decidem fora também, contra o Racing. O que dá para levar de um time argentino também? O que dá para levar de experiência, de lição? Cara, como eu falei ali agora, é um jogo muito gostoso de jogar, jogo de Libertadores, na Argentina, é realmente um privilégio. Vestindo a camisa do Flamengo ainda, não dá nem para comentar o quão importante que é a gente estar dentro de campo. E a gente pode levar assim de lição a atmosfera que foi colocada aqui hoje, parabenizar aos torcedores uma bela festa hoje e, cara, eu acho que a gente tem que, sim, pensar em ser mais cruciais quando tiver oportunidade, assim como a gente foi nos 10, 15 minutos do jogo no Maracanã. Depois tivemos a oportunidade de fazer até o terceiro, o quarto, mas é claro, a gente deveria pensar primeiro no terceiro gol, depois do terceiro no quarto e quem sabe liquidar a partida no primeiro jogo. A gente sabe que seria um jogo difícil e foi. Um jogo de Libertadores não tem jogo fácil, a gente espera que seja um jogo difícil também contra o Racing. Você comentou lá que contra o Vélez em 2022 a gente ganhou no jogo de ida, né? De 5-0, 4. Cara, é difícil. Libertadores foi um acaso e não sei se vai acontecer novamente. Se acontecer, eu espero que aconteça para o nosso lado.
Mas Libertadores é isso, é esse jogo gostoso, essa atmosfera incrível que a gente viu aqui hoje. E como eu te falei, estou muito feliz pela classificação, vamos comemorar, que agora tem e depois pensar no Corinthians. Agora queria que você... Tá aí, então a gente já volta para La Plata para fazer o contato com o Pedro Henrique Torre, trazendo mais informações direto da Argentina. Mas, Elton, o Léo fala de uma questão que o Felipe Luiz também aborda na entrevista coletiva, que é a questão da disputa nas divididas, no anímico. O Estudiantes impressionou, realmente. Agora, fica a lição, o Flamengo tem que entrar da mesma forma, que tecnicamente a gente sabe que sempre teve mais time que o Estudiantes, né? E o Estudiantes tem essa característica, não é uma surpresa para nós ver o Estudiantes jogar em casa dessa forma. Tudo que foi, a narrativa que foi criada, inclusive, né, em cima desse jogo, por conta da partida de ida, porque a gente fala que o Flamengo teve um desempenho muito bom, mas a arbitragem teve uma influência também no jogo no Maracanã. A gente sabia que o Estudiantes adotaria essa postura. É um Flamengo que, sem um volante pegador, você tem o Saul e o Jorginho fazendo esse papel de volante, né? E lógico que com a bola nos pés é um time muito técnico, logicamente que o Estudiantes ganharia nesse sentido. Então, se o Flamengo tirasse a posse da bola do adversário e controlasse o jogo com a posse, não teria talvez tantas dificuldades para marcar sem a bola. Porque é um time que tem uma defesa muito técnica, é um time que consegue, com a bola, construir com quase todo mundo, né? Os 11 conseguem, né, fazer o time funcionar muito bem com a bola nos pés, mas esse tipo de jogo traz um certo desconforto para o Flamengo, que é um time que está acostumado a ter a bola o tempo inteiro. Mas foi um time... Fica a lição porque o adversário das semifinais, que para mim é o melhor argentino e chega como o melhor argentino da Libertadores, vai trazer mais dificuldades nesse sentido de ser uma equipe mais agressiva sem a bola e tecnicamente com a bola também muito bom. Vamos lá, então. Conforme prometido, o contato com o Pedro Henrique Torre, que viu a menor torcida ali no cantinho que a gente está vendo na tela agora, fazer a festa em La Plata. Ufa! Mas está na semifinal o Flamengo mais uma vez. Pedro, boa noite. Tudo bem, Edu? Um abraço para você, um abraço para o Elton, todo mundo. Enfim, uma boa noite, bom dia, né? Já é bom dia, o mesmo horário aqui, o fuso horário é igual. 1h08, mas é um jogo impactante, jogo de Libertadores mesmo, aquele jogo, aquelas noites de Copa que são inesquecíveis. Os jogadores do Flamengo acabaram de sair aqui, encerrada a zona mista, falaram bastante. O Rossi, coitado, mal conseguia andar porque era abordado por todo mundo, foi a grande figura. Ele admitiu aí, vocês devem ter visto a falha no gol, né? Falou que era uma bola defensável. E saiu muito irritado. A gente estava logo atrás dele ali, enfim, bem pertinho do Rossi. Ele saiu muito irritado, fazia os movimentos com a mão o tempo todo, assim, como assim, pô, dava pra... com a cabeça no lugar para pegar depois as penalidades. A torcida que você falou, 1.800 rubro-negros ali num cantinho improvisado, ficaram bem aflitos o jogo todo. O Jorginho também passou por aqui, voltou depois de um tempo, enfim, falando de toda a atmosfera da Libertadores. O Flamengo com um discurso assim, soubemos sofrer, mas Flamengo não é exatamente isso. A gente reconhece que poderia ter sido um pouco melhor, pelo menos foi a tônica dos jogadores que passaram aqui na zona mista. O próprio Léo falando, né, de que tinha que, enfim, encarar, ficaram impressionados com a atmosfera mesmo aqui no Estádio Uno, em La Plata, torcida dos Estudiantes muito em cima, divididas fortes dos jogadores. Enfim, o Flamengo leva grandes lições aqui de La Plata, mas leva também aquele gostinho de que sobreviveu e está em mais uma semifinal, de Libertadores. Daqui a um mês tem os jogos contra o Racing, argentinos de novo, segundo jogo na Argentina também, então vai ser um pacote completo para esse elenco maturar ainda mais aí. Flamengo, Edu, permanece aqui em La Plata, região de La Plata, tem um hotel, aquele resort segurança máxima que eles estão uns 35 minutos daqui do estádio, mais ou menos. Então o Flamengo fica por aqui. Amanhã, treinamento pela manhã no CT do Defensa e Justiça, como já tinha treinado ontem. Faz o treinamento, atividade, vai depois para o aeroporto, segue direto para São Paulo, nem tem escala no Rio não, direto para São Paulo, onde domingo encara o Corinthians para tentar manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Tá ficando apertada a temporada, os jogadores saindo exaustos por aqui, muito cansados mesmo, mas de fato o Flamengo sai classificado.
apenas... O pessoal tá batendo a porta aqui, parece que tá irritado o pessoal do Estudiantes. Para devolver para você, Edu, antes de complementar a informação, o Flamengo chegou aqui, teve o segundo ônibus, são 2 ônibus, um ônibus dos jogadores, outro com a comissão técnica. O ônibus da comissão técnica foi atingido por pedras, os vidros foram quebrados, mas não houve ninguém machucado nem nada. O que temos, lamentavelmente, vivemos mais uma vez, temos até imagens, acho que depois podemos, enfim, passar e tudo mais, a gente teve acesso. De dentro do ônibus, pessoas do Flamengo fizeram imagens de torcedores imitando macacos para o ônibus do lado de fora. Então, mais lamentável episódio de racismo, assim, como infelizmente tem sido tônica em vários jogos de brasileiros na Argentina, enfim, em outros países, pela Libertadores, Edu. É muito triste isso, né? E aquele bingo do que não se deve fazer... foi completo também com rojões, né? Nossa equipe trouxe a informação de que os rojões estouraram, mas como o Pedro trouxe a informação, num local isolado, então não chegou a atrapalhar, segundo o pessoal do Flamengo, não chegou a atrapalhar a noite de sono. Pedro, muito obrigado então. Vai descansar, companheiro, que o seu trabalho foi árduo, a gente já vai conferir o seu trabalho na Zona Mista. Faz assim, chama você mesmo, os personagens do jogo, aí você se despede já. Obrigado, Pedrão. Um grande abraço, Edu. Então, Elton também, todos que estão por aí, estão apagando as luzes aqui, a gente está encerrando, mas enfim, fiquem com os jogadores agora que passaram na Zona Mista, os classificados. Tivemos Rossi, tivemos Saul, Léo Pereira, vocês já viram também, o Jorginho passou por aqui. Então, muitos jogadores do Flamengo falaram nessa noite especial em La Plata. Flamengo classificado para mais uma semifinal de Libertadores, volta a essa fase competitiva depois de 3 anos. Los que tem conquistado aqui, essa geração, sempre passou por dificuldades, por jogos assim. Hoje foi mais uma vez e mostrou a fortaleza do nosso elenco. Quando um está bem, o companheiro tem que entrar e dar o seu melhor. Hoje fomos muito bem nos pênaltis. A gente tinha feito um grande jogo no Maraca, poderíamos ter feito mais gol, se acabou complicando o jogo de volta. Mas é isso, serve como exemplo para tomar daqui para frente. Saber que quando tem a possibilidade de matar o jogo tem que matar. Libertadores, como fala o João Guilherme, traiçoeiro. Assim que bom, com certeza isso aqui nos fortalece muito. Primeiramente, muito feliz. Quizás no jogo fiquei com um pouco na bronca, né, por conta do gol. Eu acho que foi um chute que foi rápido demais, mas eu pessoalmente me cobro muito, eu sei que errei, porque foi um lance que eu só tentei desviar a bola foi mais rápido do esperada. Aí quando eu botei a mão foi um pouco leve, a bola entrou, nem eu acreditava que tinha entrado. Fiquei muito arrependido por conta do gol, mas além disso a posição de goleiro é assim. Hoje teve a possibilidade de errar no jogo, mas garantir a classificação do time, além do grande esforço que o time fez, as situações que o time criou. E meus companheiros chutaram muito bem também nos pênaltis, não é para desmerecer ele também, mas a gente aqui se caía todo mundo e a gente ganhou e sai todo mundo feliz. E agora é continuar trabalhando, agora já é virar a página e já pensar no jogo domingo, que vai ser muito importante também. Tá aí, o Rossi honesto. Acho que muito goleiro nessa hora fala, era um chute muito forte, realmente foi difícil, era muito de perto. Ele ficou chateado porque era uma bola defensável. Na hora deu para identificar isso, Elton. E volta a La Plata depois de uma passagem, né, pelo Estudiantes, tanto que no fim do jogo ele acabou reverenciando ali a torcida da casa, mas ele confessa que a bola foi um pouco rápida. O chute era defensável e ele disse que o movimento dele para tentar fazer a defesa foi muito lento em relação à velocidade da bola. Então ele assume realmente que acabou falhando, mas a velocidade de reação, né, nas 2 penalidades que ele defendeu, compensaram, aí, né? Aí vira herói, né? O Benedetti e o Ascaciba. Eu, se sou dono de um time, eu falo, você que fez o gol durante o jogo, não vai bater. Porque o que acontece, o que isso se repete no futebol, né? É uma grandeza. Mas no tempo normal, pelo menos, quando acontece um pênalti no tempo normal, o cara acerta nas cobranças de penalidades ao fim do jogo, aí acontece algo inesperado para o batedor, né? O herói vira vilão.
Mas no caso do goleiro tem isso, né? O vilão vira herói, né? Nos primeiros 90 minutos ele assume essa falha, a gente está vendo o gol aqui atrás, né? Ele cita essa velocidade de reação dele um pouco mais lenta, mas nos pênaltis o Rossi acabou sendo decisivo. Claro, e mais um uma vez, goleiro do Libertadores. nível do Rossi. Não é que é uma bola fácil, a bola realmente vem forte. Mas por um cara que nem o Rossi, você espera que ele faça uma defesa dessas, né? É, mas, Edu, fundamental também na classificação do Flamengo, é um jogador conhecedor da competição e que é importantíssimo para esse sistema defensivo ter tranquilidade para trabalhar, porque é um goleiro com muita segurança e eu acho que ele assumir a responsabilidade pela falha mostra que ele tem confiança no trabalho dele, porque não mascara, né, algo que todo mundo viu. Então ele tem personalidade para dizer, não, errei, e no fim do jogo acabou sendo fundamental. Ele destaca, mas os meus colegas cobraram muito bem. As cobranças foram de almanaque do Flamengo. Vamos ouvir Felipe Luiz, depois da classificação rubro-negra, semifinal da Conmebol Libertadores. Foi um jogo muito difícil, um jogo um sacrifício na fase defensiva imenso, todos os jogadores se involucram muito para defender. Eles induzem muito você a jogar por dentro para sair no contra-ataque. Então, é um jogo ao mesmo tempo que eles te concedem os espaços, eles aproveitam as perdas da bola, os contra-ataques. Isso gera frustrações, isso gera, às vezes, que o time faz que o time se parta muito durante o jogo e principalmente a forma que eles têm de atacar, que é com lançamentos, bolas longas no atacante e jogo por fora, né? Então esse tipo de jogo, claro que não é fácil. Para vocês verem o nível que é difícil jogar quartas de final da Libertadores, né? Sei que talvez os titulares das manchetes de amanhã serão Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem, mas a verdade é que a manchete é só uma. Flamengo está na semifinal. Fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar. Optei por deixar os jogadores no campo para os que poderiam bater pênalti, no caso do Jorginho. Eu queria ter tirado o Jorginho antes, mas imaginei o pênalti. O Lino, na minha visão, estava levando perigo por aquele lado, por mais que estava sendo difícil. Ele tem esse 1 contra 1 e esse terço final, tanto é que uma das melhores jogadas de perigo no segundo tempo foram dele, e optei por não fazer as trocas, porque eu acreditava que os jogadores que estavam no campo eram os melhores para poder vencer. Muito bem, então continua o sonho do Tetra. Aliás, o tricampeão São Paulo ficou pelo caminho. Temos 2 tricampeões brasileiros, né? O Palmeiras e o Flamengo nesse sonho pelo Tetra. Temos 64% de posse de bola do Flamengo contra 36% do Estudiantes. Mas olha como a situação se inverte quando falamos de finalizações. 13-7, quase o dobro do time argentino. No alvo, efetivamente, 3-3. Grandes chances, aí vantagem rubro-negra, 3-1, que também teve mais ações na área rival, 19 contra 15. Temos um departamento chamado Data ESPN, que brilha aqui na casa. Em relação ao próximo adversário do Flamengo na Libertadores, o Racing, como o Elton tinha falado aqui pra gente, é um time mais técnico. Mas cabe de aviso também, porque o Maravilha Martínez, o camisa 9 não 9 nas costas, mas o atacante do Racing, ele é bastante positivo, ele ganha bastante duelos aéreos em relação aos defensores também dele, então é um ponto de atenção. Aquele lance que a gente estava falando de estudar antes. O Flamengo estudou antes, agora... É dos nossos, hein? Entendeu? O Flamengo estudou antes para a próxima fase não sofrer com Maravilha Martins. É isso, porque até o Calçadiozinho falaram durante a transmissão, basicamente era essa jogada, a bola longa do Estudiantes contra o Flamengo. Maravilha. Valeu. De análise, né? Maravilha. Aí. Quer completar? Não. Estamos entrosados. Não, só acrescentar que o Benedetti a utilizar a emenda Renato Gaúcho. Já que o Brasil tem tantos times ricos, o volante do Estudiantes joga muito. Caberia em qualquer time do Brasil. Caião, obrigado, amigo. Valeu, até a próxima, gente. Tamo junto. Seguimos com o Flamengo classificado. Vamos à zona mista agora no Sport Center. Acredito que era um jogo bem difícil, a gente já sabia. Um ambiente lindo para um jogo de futebol desse tamanho.
E com certeza eles tiveram méritos de como eles vieram para o jogo, de como eles encaixaram. A jogada deles que eles prepararam estava dando mais certo do que a nossa. Então a gente teve que passar por isso, mas para ser campeão, muitas vezes você tem apenas que passar. E agora o mais importante é que a gente está na semifinal da Libertadores, que não é simples, e a gente tem que olhar para frente agora, com orgulho do que a gente vem fazendo e continuar para poder ganhar a próxima semifinal, que é o que a gente quer fazer. Fisicamente, como é que você se sentiu depois desse tempo fora, um edema na coxa, enfim, estava todo mundo muito ansioso pelo seu retorno. Como é que você se sentiu em campo e para a sequência da temporada, né? Não, me senti bem. Obviamente foi um período bastante longo, então a vontade de poder estar em campo, de poder ajudar os companheiros era grande, mas no fim acabei me sentindo bem. Obviamente que agora cada jogo que passava eu me senti cada vez melhor y ahora es solo cuestión de continuar trabajando. Sí, la verdad que es un partido precioso de jugar, lo he disfrutado muchísimo, la afición del equipo rival ha estado increíble, apoya a su equipo en las buenas y en las malas, la verdad que eso es muy bonito de vivir como jugador, aunque vengas como rival. Y luego nuestra gente que siempre va, ¿no? Ya vemos que hay un montón de flamenguistas siempre donde vayamos y agradecido por el cariño que recibimos siempre fuera de casa. Tá aí, o satisfeito Saul, feliz de jogar no Flamengo. Teve bola na trave, teve aquela bola que um zagueiro tira do Pedro, que foi a grande jogada do Flamengo, né? Aquela troca de passes no primeiro tempo. Mas ficam as lições para a semifinal que vem por aí, Elton. Ficam as lições, mas o Felipe Luiz trouxe na coletiva algo que realmente faz muito sentido. Libertadores é bem complicado de jogar. É claro que a gente olhando para essa semifinal, onde você tem 2 brasileiros favoritos, mas tem, repito, o melhor argentino jogando competições internacionais desde a temporada passada. O Flamengo vai enfrentar o atual campeão da Sul-Americana, que vai tentar chegar a uma final de Libertadores. Já foi algoz do Flamengo na Libertadores em outra oportunidade. O Racing Clube de Avejaneda vai ser um adversário muito difícil, mas o Flamengo está a 2 jogos de voltar no tempo, de voltar a 2019, porque foi em Lima que conquistou aquele título da Libertadores de um time memorável do Jorge Jesus. A 3 jogos da glória eterna. Com o Felipe Luiz, inclusive, naquela equipe. Jogava. Você lembra quem estava no primeiro lugar do grupo do Flamengo esse ano? Foi a LDU, exatamente. Fala agora. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que está classificado para as semifinais da Copa Conmebol Libertadores da América de 2025. Mengão que conseguiu vencer o time do Estudiantes da Argentina, lá na Argentina, nos pênaltis. O Flamengo sofreu bastante durante os 90 minutos, né, ali, para vencer o jogo. Acabou perdendo por 1-0, mas como também tinha vencido por 1-0 no Maracanã, a decisão acabou, né, acontecendo nos pênaltis. O Flamengo que venceu o time do Estudiante nos pênaltis por 4-2. O Rossi foi fundamental, defendendo, né, ali as penalidades que colocou o Flamengo nessa decisão de semifinal contra o time do Racing, também da Argentina. Então o Mengão agora vai se preparar, logicamente, para esse confronto, né? Esperamos que o Flamengo se prepare muito bem, até porque o time do Racing é um time muito forte. E agora, né, quem sabe, estamos a 2 jogos de mais uma decisão de Libertadores da América. Que alegria, meus amigos! Estamos na semi! Parceiro, Libertadores não tem jogo fácil, não. É sempre muito difícil. Tá, foi difícil, mas o Mengão conseguiu a classificação e agora só temos 2 times brasileiros, o Flamengo e o Palmeiras, né? Tendo em vista que o São Paulo foi eliminado pela LDU. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!